Esse é o vídeo parte 2 sobre um autor específico que influenciou a sociolinguística com o sobrenome Benveniste, um linguista francês. Eu já gravei um vídeo sobre ele no vídeo anterior e hoje então eu quero finalizar este autor. Temos o que? Deixa eu ver, dois parágrafos, três, para finalizar. No vídeo passado nós vimos que ele é um autor que define o seguinte, que língua e sociedade não podem ser concebidas uma sem a outra. Então, língua e sociedade são coisas absolutamente relacionadas. E aí nós vamos continuar a partir deste ponto. Lembrando que eu estou construindo uma playlist neste canal sobre sociolinguística, é justamente a relação entre sociedade, linguagem humana, e o livro-texto base que estou utilizando, Introdução à Linguística, Domínios e Fronteiras, volume 1. Um livro bastante interessante que está me ajudando na construção introdutória sobre esse assunto, ou seja, sobre sociolinguística. E ultimamente eu tenho tratado aqui no canal sobre os diversos autores que influenciaram de alguma maneira o surgimento da sociolinguística, que é relativamente nova. Na verdade, é nova da década de 60 para cá. Mas houveram diversos pensadores que influenciaram o seu surgimento. Entre eles, por exemplo, o linguista alemão August Schleicher, que tem uma orientação biologizante lá do século XIX, em termos de evolução, né, da língua. Depois o próprio Saussure. Em seguida o Bakhtin, Saussure lá dos anos 20. Depois o Bakhtin dos anos 30. Em seguida Jacobson já nos anos 60, com a ideia dos componentes ou dos fatores constitutivos do ato de comunicação verbal, ou seja, o remetente, a mensagem, o destinatário, o contexto, o canal e o código, que até hoje é muito utilizado. O francês Marcel Cohen, de 1950 aproximadamente, e também o Millet, né, que foi aluno de Saussure. E hoje, então, vou tratar sobre Benveniste, o último desses autores primordiais, vamos dizer assim. Então, particularmente em Estrutura da Língua e Estrutura da Sociedade, um texto de Benveniste, de 1968, ele discute a questão que nos interessa aqui. Segundo ele, a ideia de procurar entre estas duas entidades relações unívocas que fariam corresponder tal estrutura social, a tal estrutura linguística parece atrair uma visão muito simplista das coisas. Isto porque sociedades e línguas são grandezas de ordem distinta, ou melhor, tem organizações estruturais diversas. Assim é que a língua se organiza em unidades distintas, que são em número finito, combináveis e hierarquizadas, o que não se observa na organização social. Mas, segundo o autor, algumas propriedades aproximam língua e sociedade. São realidades inconscientes e representam a natureza. São sempre herdadas e não podem ser abolidas pela vontade dos homens. Há, no entanto, uma divisão privativa da língua, que a coloca num plano especial, seu poder coercitivo. Então, olha só, isso aqui é uma coisa interessante, porque até então nada havia sido dito sobre isso, né? O poder coercitivo da língua, que transforma um agregado de indivíduos em uma comunidade. Então, como a língua é coercitiva, um agregado de indivíduos é transformado numa comunidade, criando a possibilidade da produção e da subsistência coletiva. Para Benveniste, a questão da relação entre língua e sociedade se resolve pela consideração da língua como um instrumento de análise da sociedade. Esse papel de interpretante é garantido pelo fato de que a língua é um instrumento de comunicação que é e deve ser comum a todos os membros da sociedade. Possibilitando assim a produção indefinida de mensagens em variedades ilimitadas. Mais exatamente, a língua é necessariamente um instrumento próprio para descrever, para conceitualizar, para interpretar tanto a natureza quanto a experiência. Além disso, a língua dá forma à sociedade ao exibir o semantismo social, que consiste principalmente de designações de fatos de vocabulário. Particularmente, o vocabulário se apresenta como uma fonte importante para os estudiosos da sociedade e de tal cultura, pois retém informações sobre as formas e as fases da organização social, sobre os regimes políticos e etc. Esta linha de reflexão é exemplarmente representada na obra de Benveniste, também na década de 60, 69 e 70, na verdade, Vocabulário das Instituições Indo-Europeias. Por fim, deixa eu ver, nós temos 2 parágrafos ainda. Finalmente, cabe assinalar uma outra consideração relevante de Benveniste. Para ele, a língua permite que o homem se situe na natureza e na sociedade. O homem se situa
necessariamente em uma classe, seja uma classe de autoridade ou uma classe de produção. Em consequência, a língua, sendo uma prática humana, revela o uso particular que grupos ou classes de homens fazem dela, e as diferenciações que daí resultam no interior de uma língua comum. Vemos, assim, que Benveniste articula a questão da relação língua e sociedade no plano geral da construção do humano e particularmente do plano das relações concretas e contingentes estabelecidas na vida social. Por fim, o esboço feito... Bom, na verdade, sobre Benveniste nós acabamos por aqui, né? Então veja que ele atribui uma importante e fundamental importância uma importante e fundamental relação entre sociedade e língua, atribuindo todos esses elementos que eu mencionei até o momento. E, para finalizar o vídeo de hoje, temos um parágrafo que diz o seguinte: o esboço feito até aqui pode ser reduzido a uma afirmação muito simples. A questão da relação é óbvia e complexa ao mesmo tempo. Sabemos que é inegável, mas também que a passagem do social ao linguístico e do linguístico ao social não é feita com tranquilidade. Não há consenso sobre o modo de tratar e de explicitar a questão da relação entre linguagem e sociedade. O fato é que o lugar reservado a essa consideração constitui um dos grandes divisores de águas no campo da reflexão da linguística contemporânea. Bom, fico por aqui e no próximo vídeo começarei o segundo tópico sobre a sociolinguística, fixação de um campo de estudos, ou então farei uma revisão sobre todos esses autores que tratei ultimamente. Valeu, vídeo passado eu tratei também sobre Benveniste, mas a parte 1. Toda terça-feira um vídeo sobre sociolinguística neste canal.